Qual é o seu sonho? Qual é o seu próximo sonho? Não sei quantos tiveram contato com essa pergunta aí nas redes sociais, nas chamadas para o culto de hoje, para a celebração de hoje. Mas essa pergunta, quando me foi apresentada, e como sempre acontece, ela me provoca muito. Como eu falei, a gente vai refletir um pouco de muito que tem enchido o meu coração nesses últimos tempos, pelo menos nesses últimos 3 anos. Eu tenho pensado muito sobre isso. Qual é o seu próximo sonho? Essa pergunta ela me provoca porque não tem a ver com simples sonhos desses que a gente sonha, sei lá, eu vou para Disney, coisas meio utópicas, sei lá, São Paulo campeão da Libertadores. É só sonho, né? Brincando. Mas não tem a ver com isso a pergunta. Ela não quer provocar da gente coisas corriqueiras do dia a dia. Mas essa pergunta ela provoca algo muito mais profundo, uma reflexão muito mais profunda, porque ela tem a ver com propósitos. Ela tem a ver com a esperança que é construída em cada um de nós para o futuro. Parafraseando, ou talvez mudando um pouco, seria o que você espera? Qual o próximo passo? Seria mais ou menos isso. Porque é nessa dimensão que Deus quer que nós possamos pensar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos propósitos. Ou melhor dizendo, sobre os sonhos dele para as nossas vidas. Sobre o propósito dele para cada um de nós. Por isso ela é tão provocativa. Porque na minha caminhada como pastor, deixa eu só tomar um pouco dessa água que eu estou com medo dela derramar. Na minha caminhada como pastor, desde 2003, uma coisa que Deus me levou a perceber no meu contato com a juventude, a minha primeira experiência pastoral foi como pastor de jovens, e nos aconselhamentos, nos discipulados, na minha caminhada com a juventude, uma coisa me causou espanto e ao mesmo tempo, um medo, um temor diante da realidade que nós vivemos. Como são tantos jovens que não sabem responder essa pergunta, que não faz ideia do que vai ser daqui para frente, que não consegue vislumbrar de uma maneira esperançosa, convicta, um futuro que lhes aguarda. O máximo que vem à mente são vislumbres assim de coisas intangíveis. Eu queria, sei lá, ser presidente da República, eu não sei. Uma coisa que a pessoa pensa, mas logo passa. Porque não há convicção, não há esperança naquilo que se pensa, não há esperança naquilo que se sonha. E aí quando se pergunta, e aí, o que você tem planejado? Qual é o seu próximo sonho? A pessoa não sabe responder. Nada lhe vem à mente. Eu não sei qual é a sua realidade, mas essa tem sido a realidade de muitos jovens. Mas ela me provoca por minha causa também. Porque é muito difícil a gente parar para pensar, ou pelo menos observar, e achar que acabou, já está bom. Eu já sou pastor, já fiz meu curso de graduação, mestrado, está bom. E é muito fácil parar e concluir que não precisa de mais nada.
E essa pergunta vem e nos provoca, e nos instiga a pensar que existe algo além disso. Que não acabou. E que por mais que uma pessoa mais velha, um ancião, pare para pensar nessa pergunta, mesmo assim, essa pergunta provoca esse anseio no coração do homem por mais. Mas essa pergunta também, ela tem uma marca muito profunda na minha vida que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Tem a ver com a minha formatura de graduação. Lá em 2006, quando eu me formei em teologia, aquela cerimônia, né, padrão, todo mundo com a toga, o chapeuzinho, aquela coisa toda. E aí todo mundo já preparado para jogar a chapelota lá para cima. E aí vem a reitora da faculdade fazer o discurso dela. Aquele discurso final e que acaba, tá, vocês são formados, tchau, coisa e tal. E ela se levantou para fazer o tal do discurso final. E resumindo o discurso daquela mulher, ela falou: não vale a pena sonhar. Cara, que loucura. Todo mundo feliz, em êxtase, aquela alegria, um olhando para o outro, e já com aquele chapeuzinho na mão, já para jogar para cima, gritar, estourar ali os fogos. E aí vem a reitora da faculdade e fala: não vale a pena sonhar. Aquilo marcou profundamente a minha turma. Nós saímos dali e conversando nos corredores e depois nos encontros, como aquilo marcou cada um de nós. Será que realmente não vale a pena sonhar? Mas esse discurso dessa mulher não é nada mais do que o reflexo do tempo que nós vivemos. Nós vivemos em uma época em que o imediatismo é celebrado em uma sociedade que persegue os resultados, custe o que custar. E dessa verdade, o que podemos perceber é que as pessoas estão em um ritmo cada vez mais frenético, vivendo uma rotina maçante e convivendo com uma desesperança de um futuro que aponte para uma maturidade, uma realização pessoal. E mesmo diante desse quadro, as pessoas se sentem confortáveis nesse estilo de vida, porque simplesmente escolheram viver na superfície da sua existência. Essa é a realidade da nossa época. Esse discurso dessa reitora é só um eco. Ela só reverberou aquilo que a nossa sociedade pensa. Não vale a pena sonhar. Vale a pena só viver o hoje. Vamos viver o hoje, o agora, o tangível, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu posso alcançar com as minhas mãos. O que a gente pode enxergar hoje é um mundo coisificado, né? Um mundo impessoal. Um mundo onde as pessoas vivem sem propósito. Um sentido de vida, um mundo com cada vez menos ideais e cada vez mais pragmatismo. A gente percebe isso nesse nosso contexto brasileiro, político, onde nós vemos discursos completamente esvaziados de ideologia, de um ideal, de um sonho. E cheio de pragmatismo. A nossa geração, ela tem preferido deixar de sonhar e se contentado em pescar ilusões. E ainda assim achar que isso vale a pena. Não é o que diz a música? Mas a bem da verdade é que viver na superficialidade
não só não vale a pena, como traz consigo consequências desastrosas e até mesmo destrutivas. E pensando nisso tudo, quando essa pergunta veio a mim, me provocou de tal forma, não me veio outro texto à mente da Bíblia, senão uma declaração de Paulo. Lá em Efésios 2, se você tiver a sua Bíblia aí, no celular, ou sua Bíblia mesmo, ou seja, no tablet, eu queria que você abrisse, se você tiver ela aí. Porque mesmo sendo no celular, eu queria que você marcasse ela, eu sei que tem como marcar. Existe uma mensagem muito poderosa, implícita nessa declaração de Paulo. E é nela que nós vamos refletir hoje. Efésios 2, versículo 10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Através dessa declaração, Paulo nos ensina por que não vale a pena viver nessa superficialidade de uma vida que só pesca ilusões no raso. Através dessa declaração, Paulo nos estimula e desafia a ir para muito mais fundo e mergulharmos, caçarmos os nossos sonhos no mais profundo. E o primeiro ponto que nós percebemos dessa declaração, e o porquê que não vale a pena ter uma vida superficial, e porque vale a pena sim sonhar, é porque quando nós nos negamos a sonhar, nós deixamos de conhecer a Deus. O texto diz que nós somos criação de Deus, as quais Deus preparou. Tudo começou nele, é por causa dele. Nós somos criados para a glória de Deus, feitos à sua imagem e semelhança para compartilhar daquilo que ele é. O propósito de Deus, os sonhos de Deus estão fundamentados naquilo que ele é e não naquilo que ele pode fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência, e eu não quero que você me interprete mal se você já teve ou conhece quem está vivendo dessa forma, mas me dá tanta tristeza ver pessoas se esforçando tanto por aquilo que Deus pode fazer e não por aquilo que Ele é. Me dói o coração ver multidão de pessoas entrando em igrejas, se esforçando, tendo um sacrifício pessoal. Nós vemos aí inúmeras correntes disso e daquilo, semanas e semanas de oração para aquilo e para aquilo outro, e você tem que dar, você tem que fazer, e todo esse esforço em busca daquilo que Deus pode fazer, e não por aquilo que Ele é. Mas nós nos afastamos dos sonhos de Deus, do propósito de Deus, quando simplesmente buscamos aquilo que Ele pode fazer. Aliás, o próprio Deus estabeleceu um marco na sua relação com o homem. Isso está lá em Êxodo. No Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta, qual o seu nome? E Deus fala, eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou. E aí em Êxodo 6, 3 capítulos depois, Deus falando com Moisés, Deus fala, olha Moisés, até aqui as gerações me conheceram por aquilo que eu poderia fazer. A geração de Abraão, Isaac e Jacó me conheceram como um Deus todo-poderoso. Mas agora, eles vão me conhecer pelo que eu sou. Eu sou o Senhor. E disso nós entendemos que o propósito de Deus é que possamos conhecê-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Os nossos sonhos precisam estar fundamentados nisso. A nossa busca por Deus tem que ser uma busca por aquilo que Ele é.
A gente não para pensar, ou para pouco, para pensar que a nossa essência, aquilo que nós somos imagem e semelhança de Deus. E a nossa vida ganha sentido quando nós compartilhamos daquilo que Ele é. Aliás, a adoração tem a ver com isso, né? A música e outras coisas que nós fazemos na igreja são expressões da adoração. Mas a adoração em si é o compartilhar com Deus daquilo que Ele é. E uma coisa que eu posso afirmar nessa noite, sem medo de errar, é que você não vai conhecer qual é o próximo sonho se você não viver a realidade daquilo que Deus é em você. O seu esforço tem que ser por isso. Buscar conhecer a Deus cada vez mais. Buscar compartilhar e viver experiências com aquilo que Ele é. Se você conhece o amor de Deus, se você já teve experiências com o amor de Deus, saiba que isso ainda é pouco. Deus quer te levar a um novo nível de experiência com o amor dEle. E da mesma forma a fé, da mesma forma a paz, a alegria, a retidão, a justiça, né? Tudo aquilo que Ele compartilhou, do que Ele é, nós precisamos viver. E assim teremos o fundamento dos nossos sonhos. Mas quando nós negamos o propósito, nós nos encontramos em um estado de morte, por sermos infrutíferos. Tem um texto de Isaías que eu queria ler junto com vocês que nos traz o entendimento disso que eu estou falando. Está em Isaías 55. A partir do versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte para o Senhor. E o voltar-se aí tem a ver com transformação de mente, com a metanoia, mudança de rumo. Volte para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que o caminho de vocês. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Por melhores que sejam os nossos planos, por mais práticos ou fáceis que eles sejam, nunca serão igual aos sonhos de Deus para cada um de nós. Mas quando nós nos negamos a sonhar, nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos negamos a sonhar, a viver esses propósitos, nós nos tornamos infrutíferos. E o que o próprio Paulo vai falar em Efésios 2, no capítulo que nós lemos, o versículo 10, no versículo 1 ele fala que a realidade da pessoa é morte. Mas não somente isso, esse texto ele nos ensina mais. Paulo nos ensina que não vale a pena viver em uma superficialidade, nesse pescar das ilusões, porque quando nós nos negamos a sonhar, nós deixamos de conhecer a nós mesmos. O texto fala que nós somos criação de Deus. E a palavra criação aí, no original, no grego, é uma palavra conhecida nossa, porque nós
transliteramos ela para a nossa língua, que é a palavra poema. Nós somos poema de Deus. Mas como eu disse, isso foi apenas uma transliteração. Mas existe uma tradução do termo. O termo poema quer dizer obra-prima, algo especial, único. Nós somos únicos aos olhos de Deus. Nós somos um sonho peculiar de Deus, diante da criação, mas também para com os outros. Eu não sou igual a você. Aquilo que Deus determinou como propósito, como sonho para mim, é diferente do seu. Porque eu e você somos poema. Obras-primas, únicos aos olhos de Deus. Quando nós nos negamos a sonhar, quando nós rejeitamos a realidade do propósito divino, nós deixamos de viver essa realidade de que somos únicos, e aí vem um monte de besteira à mente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas para que eu nasci? Tem gente que chega a pensar, eu sou fruto de um acidente, eu não fui desejado, eu simplesmente nasci. Não. Nenhum ser humano sequer nasceu ao acaso. Nem eu, nem você. Somos frutos de uma intenção de Deus. Há um propósito específico para cada um de nós. Nós nascemos com um propósito específico que Deus planejou. E quando nós optamos pelas facilidades da vida e decidimos simplesmente viver nessa superficialidade, já não resta para nós nenhum sentido para viver, mas apenas um instinto orientado pelo nosso egoísmo, que nos impede de enxergar para além de nós mesmos. Com isso, a nossa satisfação está reduzida ao que nós podemos ver e tocar. As coisas, as circunstâncias, o instante, o agora. Quando nós nos negamos a sonhar os sonhos de Deus para nós, a gente só consegue olhar para nós mesmos. Mesmo vivendo dentro desse contexto cristão, mesmo vivendo dentro desse contexto de igreja, a gente só consegue pensar em nós mesmos. As nossas orações só tem a ver com a gente, com as nossas necessidades, com as nossas carências, com os nossos desejos. Tem muito pouco a ver com aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí a nossa satisfação fica reduzida só àquilo que nós conseguimos enxergar. E o pior é quando a gente não consegue nem tocar aquilo que nós conseguimos enxergar. O pior é quando nós estabelecemos metas do tipo, eu preciso passar em um concurso, ou eu preciso passar em um vestibular, numa pós, algo parecido. E aí você tenta inúmeras vezes e aquilo não acontece, e aí vem a depressão, e aí vem a tristeza, e aí vem a falta de sentido, porque a sua satisfação está reduzida àquilo. Mas eu quero afirmar, e eu quero que você realmente guarde isso no seu coração, Deus tem muito mais para a sua vida. Os sonhos de Deus extrapolam aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando nós paramos e temos essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nós chegamos até a nos constranger com aquilo que Ele nos fala, porque são sonhos muito grandes. E são grandes mesmo, porque são de Deus. Quando nós nos negamos a sonhar, nós não passamos de meras representações. Esse é um termo usado por um filósofo
francês chamado Michel Henry, que diz que a humanidade ela vive a ilusão de ser, cada pessoa ser representação de si, e não de ser o ser em si. Nós não temos uma vocação para fingir ser alguma coisa. Mas Deus quer, Deus sonha, Deus tem um propósito para que sejamos de uma maneira concreta aquilo que Ele planejou. E por sermos representação, a cada momento, a cada circunstância ou a cada lugar, a gente é uma pessoa diferente. Nós vivemos uma ilusão de que quando nós estamos na igreja nós somos uma coisa, quando estamos no nosso ambiente de trabalho somos outra coisa. Porque nós estamos vivendo numa superficialidade. Não passamos de mera representação. Tem uma poesia linda, também de um pensador, chamado Gilbert Lazan, que eu queria ler. É uma poesia que mexe muito comigo. Ela diz: sempre que coloco uma máscara para encobrir a minha realidade, fingindo ser o que eu não sou, faço para atrair as pessoas, mas logo descubro que somente atraio outros mascarados, afastando as pessoas devido a um peso, um estorvo, que é a máscara. Eu faço para evitar que os outros vejam as minhas fraquezas, mas logo descubro que, por não verem a minha humanidade, as pessoas não podem me amar pelo que sou, mas sim pela máscara. Eu faço para preservar as minhas amizades, mas logo descubro que quando perco um amigo por ter sido autêntico, ele realmente não era meu amigo. Ele era amigo da máscara. Eu faço para evitar magoar alguém e por diplomacia, mas logo descubro que é a máscara. E o que mais magoa as pessoas, é a máscara que mais magoa as pessoas de quem eu quero me aproximar. Eu faço com a certeza de que é o melhor que tenho a fazer para ser amado. Mas logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo conseguir com as minhas máscaras é precisamente o que com elas eu impeço que aconteça. Essa é uma vida de superficialidade. Essa é uma vida privada dos propósitos de Deus. Uma vida de ilusão. Por fim, não vale a pena viver na superficialidade. Porque quando eu me nego a sonhar, eu deixo de torná-lo conhecido. O texto diz que nós somos criação realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, para que possamos praticá-las. Dentre outros meios, Deus se revela no cumprimento do propósito na minha vida, na sua vida. Existe aquela imagem descrita na Bíblia, que eu acho que todos ou boa parte de vocês já ouviram, que quando nós nos calamos, as pedras falam, né? Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não quer se revelar através de pedra ou de algo parecido. Deus quer ser revelado através da sua vida. O sonho de Deus tem a ver com isso. Ele quer ser conhecido através de você. Mas qual é o seu próximo sonho? Tem a ver com isso? Tem a ver com torná-lo conhecido?
A palavra diz lá em Romanos 8, no versículo 19, que a criação ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Isso porque a criação, o mundo criado, as coisas criadas, elas foram aprisionadas na ilusão. Está lá em Romanos 8. O mundo está aprisionado na vaidade, na ilusão, na futilidade, na realidade daqueles que vivem na superfície. Esse mundo aguarda ansiosamente pela manifestação minha, sua, da igreja. Sonhar os sonhos de Deus, viver o propósito divino, tem a ver com manifestar a vida de Deus para o mundo. De revelar aquilo que Deus é para o mundo. Por isso, lá no começo, quando eu falei de conhecer a Deus e compartilhar daquilo que Ele é tão importante. Porque as experiências que você teve com Deus não são para você. Se você pensava isso até hoje, por favor, se desfaça disso. Deus não promove experiências na sua vida por sua causa. Deus não promove, por exemplo, o próprio milagre na sua vida para a sua satisfação pessoal, mas para que Ele seja revelado através de você. As experiências que você teve com Deus, seja elas quais forem, com aquilo que Ele é, precisam extravasar, precisam ir para fora de você. O propósito de Deus tem a ver com isso. Se aquilo que você tem sonhado não tem a ver com isso, você está pescando ilusões na superficialidade da vida. E o que Deus quer é que você mergulhe no mais profundo. O que Deus quer é que você viva aquilo que Ele é. O que Deus quer é que você mostre, manifeste aquilo que Ele é. E à medida que percebemos Deus sendo revelado no propósito dEle, nos sonhos dEle para nós, entendemos o que temos em mãos ainda é pouco diante do que Ele é. Deus quer nos levar a sonhar muito mais alto. Por isso a pergunta: qual é o seu próximo sonho? Porque não acabou. As conquistas que você teve até hoje são poucas, rasas. São os primeiros degraus de onde Deus quer te levar. Ainda é pouco, coloca isso na sua cabeça, de uma vez por todas. Sonhar com a mente de Deus, permitir que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus que são mais elevados, se manifestem, se realizem em nossas vidas, é entender que aquilo que nós vivemos até hoje ainda é muito pouco. Então, qual é o seu próximo sonho? Isso precisa te provocar também. Isso precisa te tirar de uma zona de conforto. Isso precisa te instigar, te motivar a ir além. Deus tem muito mais. Porém, quando nós negamos isso, quando nós nos negamos a sonhar, a viver o propósito, nós passamos a viver o engano da mediocridade. Mediocridade. Viver na média. Está sussa, né? Está suave. Está bom. Não sei aqui quem gosta de pôquer. É pecado não, né, jogar pôquer? Pedro não está aqui. Mas a gente gosta muito de falar no pôquer que o inimigo do bom é o melhor, né?
O cara vem assim, Full House. Aí vem o Royal Street Flush e acaba com o cara. O inimigo do bom é o melhor. Mas nós preferimos viver na média, no bom. Tá bom. Já terminei meu curso superior. Já fiz minha pós. Já fiz meu doutorado. Já passei no concurso. Tá bom. E aí a gente passa a viver uma vida medíocre. Por negarmos a realidade dos sonhos de Deus, do propósito de Deus que nos quer levar além. Deus tem muito mais. Guarde isso na sua vida de uma vez por todas. Deus tem muito mais. Mesmo sendo essa triste realidade que domina o nosso meio, a Bíblia ela apresenta uma contracultura, ou seja, um movimento que se opõe a esse conforto da superficialidade e nos desafia a mergulhar, a ir lá no fundo, no mais profundo da nossa existência e perseguir os sonhos de Deus. Perseguir os sonhos que trazem sentido para as nossas vidas. O convite de Deus essa noite é para que você viva uma vida que faça sentido. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e entender que existe um sonho que vai te levar além. Esse é o lugar para sonhar. O Área Mais é um lugar para sonhar. Nós trazemos essa reflexão essa noite, porque logo mais, mês que vem, vai ver o Next Camp. É nessa hora que você fala, Então, é mês que vem mesmo, né? Agosto. Agosto vai ter o Next Camp. Onde você vai poder refletir um pouco mais sobre os sonhos de Deus. Nessa noite a gente viu que nos negarmos a isso não vale a pena. Não vale a pena mais ser um pescador de ilusões. Não vale a pena viver na superfície. Vale a pena mergulhar. Essa canção do Rapa, eu estou fazendo aqui um paralelo com ela. Em um trecho da música ela fala que o mar escuro ele caminha lado a lado com os corais coloridos. E com isso, e com eles traz o medo. As pessoas têm medo de mergulhar nesse mar escuro. Ou até mesmo de mergulhar lá no profundo onde ficam os corais coloridos. Mas é o lugar onde Deus te quer. Então, saia daqui desafiado. Melhor dizendo, primeiro, saia daqui disposto a não viver mais na superficialidade. Saia daqui se sentindo provocado, permita-se ser provocado por essa pergunta. Contudo, nós precisamos nos posicionar com coragem diante da necessidade de mudança de cultura nas nossas vidas e no nosso meio, e assumirmos ousadamente a nossa vocação de sermos sonhadores. Sonhar é um ato de coragem e de desprendimento, e ao mesmo tempo um ato de confiança em Deus, de lançar-se. Saia daqui com esse desafio de se lançar nesse mar escuro e alcançar os corais coloridos, alcançar esse lugar tão profundo, o mais profundo da existência, e viver ousadamente os sonhos de Deus.